Olá, gente! Como vai você? Que bom saber que você está nos assistindo. Olha, seja bem-vindo ao JesusCast. É um programa que você vai poder acompanhar aqui com a gente durante toda a semana. Novidades, informações sobre psicanálise, sobre saúde, sobre igreja, sobre evento gospel. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo ao nosso JesusCast. Um novo tempo de aprendizado, um novo tempo de crescimento. E hoje, com muita alegria, nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, a Fabi. Nós chamamos ela de Fabi na igreja, né? Mas o nome dela é Fabiana, natural de Santo Amaro da Imperatriz. Seja bem-vinda, Fabi. Obrigada, pastor. Eu que agradeço, né? É uma honra para mim estar aqui com o Senhor, podendo participar desse momento tão especial e poder contribuir para a obra do Senhor. A alegria é nossa e muito obrigado de você ter aceitado o nosso convite desafiador, mas eu acredito que a palavra do Senhor, ela diz que não cai um pardal de uma árvore, a não ser que o Senhor não permita. E o fato de você estar aqui com a gente hoje, inaugurando aí a volta do nosso JesusCast, é porque Deus tem muita coisa para ensinar para o nosso público, ensinar para nós, eu e o Maurício, e temos a certeza que será de grande proveito. Bom, a Fabiana é casada com o Christopher, uma peça rara. Beijão pra você. E mãe do Henrique, também um lindo garoto que serve a Jesus ali no Rocks e no Kids, e sempre alegre, sempre feliz, sempre lindo e abençoado. A Fábio serve a Jesus há 18 anos, lidera junto com o esposo os nossos Rocks, um grupo de adolescentes que nós temos na igreja. Jesus tem usado eles com muita graça, sabedoria, temor e muita coragem para lidar com os nossos adolescentes. A Fabiana, junto com o Fé, ou Christopher, são empresários na Grande Floripa. Temos visto que Deus tem abençoado grandemente a vida da Fábio. Ô Fábio, eu estava olhando aqui, a primeira formação sua é em Ciências Contábeis em 2016. Sim, pastor. Tudo a ver com o que você faz hoje. Nada a ver. Que coisa, né? Que coisa. E aí, depois, eu quero que você fale um pouquinho a seu respeito. Isso mesmo, pastor. Então, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a trabalhar com contabilidade. Foi meu primeiro emprego. Olha só. Trabalhei no escritório por 6 anos. E mesmo quando eu saí de lá, eu continuei trabalhando com serviços contábeis por fora. Vendia roupa, né, e joias. Então, trabalhei sempre muito com números durante muitos anos da minha vida. E aí, há 4, 5 anos atrás, começou a despertar no meu coração, até veio do Fé. Olha aí. O incentivo dele, do meu esposo. Por que eu não fazia psicologia? Porque como eu trabalhava como sacoleira, eu tinha muitos contatos, né? E eu sempre, as minhas amigas sempre diziam que eu era aquela amiga das horas tristes. A gente ficava meses sem se ver. As amigas falavam isso? Falavam. Mas quando era um momento triste, um momento de dor, um momento de um abraço, de uma oração, a Fábio estava lá. Que legal. Então ele via em mim que eu tinha esse amor, né? Como se fosse tentar amenizar um pouco a dor do outro. E ele começou a trabalhar em mim isso, amor, por que tu não faz psicologia? Eu vejo que tu tem tanto dom, tu gosta de conversar com as pessoas, e o teu jeito de falar leva amor, leva um conforto. E aí o Senhor começou a queimar no meu coração a sua vontade. E foi quando eu ingressei na faculdade de psicologia, fiz 2 semestres. Eu vi aqui que você se formou no Instituto Fazendo a Diferença da Ângela Cirino. Olha só. Eu acompanhava ela nas redes sociais, ela fazia live todo dia de manhã, porque ela é uma mulher de Deus, né, com base cristã, o estudo dela. Eu acompanhava ela há muitos anos já, ajudou muito na parte do meu casamento, né, na minha vida com os meus traumas, já fui lá nas lives com ela. Olha só. Nisso ela criou um instituto, eu entrei no Instituto de Psicanálise, isso fazendo faculdade de psicologia, mas quando eu comecei o curso eu já me identifiquei na psicanálise, e aí eu tranquei a psicologia. Olha eu só. quis continuar, porque a psicanálise é uma abordagem da psicologia, porém ela é independente, né? Então, eu tinha a opção de se formar em 1 ano ou em 2, eu fiz em 1 ano, né? Na época eu estava mais em casa com o Henrique pequeno, consegui me dedicar totalmente aos estudos, e aí eu me formei na psicanálise. E ali eu me encontrei, ali eu larguei, parei de vender roupa, ali eu parei os serviços contábeis, até parei de pagar o meu CRC, cancelei o CRC, e realmente me encontrei e é o que eu faço até hoje.
Então você se formou em 2020. 2020. Que legal. E a partir disso, age como especialista em transtorno de humor e personalidade, sexóloga com base cristã. Exatamente. Que legal. E agora eu tô concluindo o doutorado em psicanálise também. Meu Deus, que legal. Bom, muito bem-vinda, viu, Fabiana? E eu tenho certeza que nessa nova temporada aí do Jesus Cast você vai ajudar muitas mulheres e, quiçá, né, toda a sociedade que está participando com a gente. Fábio, sua formação, trajetória profissional. Vamos lá. Por que a psicanálise e não outra abordagem teórica? O que te levou? Pastora, a psicanálise ela é uma das únicas abordagens que ela vai na infância. E durante o curso da psicanálise, eu já fui muito confrontada com a minha história de vida, né? Eu sou a mais nova de 3 irmãs. Sim. A minha irmã do meio era deficiente. Minha mãe deu rubéola na gravidez e ela veio totalmente deficiente. Então, minha irmã mais velha é muito mais que eu, né? Mas a gente quase não tinha período de infância. Desde muito cedo eu tinha que fazer as coisas em casa. Amadureci muito cedo. Então, quando eu comecei a estudar psicanálise, eu já fui muito confrontada nas minhas dores. Então, ali, pra mim, já foi... eu tive que... Né, a gente passa, faz parte do tripé da psicanálise, a gente passar também pelas terapias, ter tratado dos nossos traumas, nas nossas dores. Então, eu gostei da psicanálise porque ela vai lá na infância. Ela vai na raiz do problema. Ela não tenta só mudar o nosso comportamento daqui pra frente. A gente acha o motivo, a gente acha a raiz, a gente sara ela... E aí, automaticamente, o nosso comportamento vai ser diferente. E como é que está sendo a procura de mães, de pais nessa área? Bastante, pastor. Principalmente após a gente começar a trabalhar com os jovens e com os adolescentes, né? Hoje na Lagoinha. Muitos pais procuram, né? E é tão incrível como até pessoas de fora, que nem são da igreja, que nem conhecem o que a gente trabalha e vêm procurar para os adolescentes. Porque a gente vê que hoje realmente há uma necessidade muito grande, né? Nossos adolescentes, desde muito cedo, eles não querem mais viver. Eles têm desistido de viver. Então, os pais têm procurado a terapia como a solução de muitos problemas, né? Então, a demanda, a procura é muito grande hoje, bastante. Isso é preocupante. E fala aqui pra mim, qual os autores ou corrente teórica da psicanálise que mais influenciou você e te levou a você adquirir conhecimento e pender pra essa área? Freud. Freud é o que a gente... Na verdade, ele criou, né, a psicanálise com a fala livre, né? Então, ele entende que a gente é curado falando. Quanto mais eu falo da minha marca, quanto mais eu falo dos meus traumas e como eu ressignifiquei, mais a cura vem. E isso na prática foi muito real pra mim, porque quando eu abri algo que eu nunca tinha aberto, né, um trauma de infância, que foi o abuso, eu por muitos anos, por 20 longos anos, eu guardei aquilo pra mim. Então, quando eu comecei a falar, as primeiras vezes a gente fala com lágrima, com choro, com dor. Hoje eu falo porque eu entendo que pode ser exemplo para muitas outras mulheres se libertar, né? E terem um casamento diferente. Então, hoje eu falo porque principalmente hoje com os adolescentes. Então, para que esperar 20 anos para se libertar de uma dor, se hoje elas podem se libertar com 10, 15, com 20 anos, né? Então, eu me identifiquei muito com o Freud por isso, pela fala livre, né? Por ele ter criado a psicanálise e ter visto que a cura, ela vem pela fala. Se você me permite, uma experiência que nós sempre vivemos quando estamos aconselhando pessoas. A pergunta e aí, como é que você tá? Como é que estão as suas emoções? Conta aí, o que você tá precisando? Quero te ouvir. E a pessoa, ela começa a falar, e ela vai dando as respostas. O que você me diz sobre isso, Fábio? A terapia na psicanálise é exatamente isso, pastor. É mágico, né? Chega a ser mágico, não né? Eu não vou pra terapia com um tema pronto, não. A gente leva ferramentas, claro. Para despertar gatilhos, no caso. Perguntas. Então, como psicanalista, eu faço perguntas. Eu não posso dar respostas e soluções. Eu vou fazendo perguntas até onde a paciente vai chegando ela mesma na resposta que ela precisa. E assim é no dia a dia, como o senhor falou. A gente começa num bate-papo legal e termina lá num assunto nada a ver. Mas que aquela conversa ela foi tão boa, ela curou algo dentro da gente e trouxe aquele momento tão gostoso de relacionamento, né? Então a terapia é exatamente igual. Eu não vou abordar um tema, não, vai vindo, vai fluindo. Aquilo que sentir no coração e aquilo que ela vai trazendo pro consciente, ela vai falando. E a gente vai trabalhando. Perfeito. Ô, Fábio, hoje nós vamos falar sobre a psicanálise na vida do homem como indivíduo. E a ideia desse primeiro episódio é começar
já na criança, né, na faixa etária infantil e pré-adolescente. O que você considera a regra fundamental na psicanálise quando você vai abordar, atender uma criança? Fala para nós. Então, pastor, hoje eu não atendo criança, né? Foi uma escolha minha, porque criança a gente precisa trabalhar com a família. Precisamos trabalhar com o pai, com a mãe, com os irmãos. Então foi uma escolha minha não ir, mas eu estudei, né, desde a psicometriologia. Como é que é? A psicometriologia. Deixa eu falar isso aí, eu falo em línguas. É que a psicanálise, ela reconhece que desde o ventre, o bebê ele já entende. Ele já responde aos estímulos da mãe. Certo. Né? Então, o ventre, ele não é só um lugar físico, a morada física do bebê. Ele não. Tudo que a mãe sente aqui fora, o bebê vai sentir. Foi assim quando Maria, né, saudou Isabel. Verdade. Fala que o João Batista, dentro do ventre, ele saltou de alegria. Então, hoje a psicanálise, ela também comprova que existe desde o ventre, o bebê ele já responde. Então, se a mãe sofrer muito, chorar muito na gravidez, a criança pode ser um adulto com baixa autoestima. Baixa autoestima. Se a criança for rejeitada desde o ventre, às vezes vê aquela gravidez de surpresa, o pai e a mãe de início não queriam, ou o pai ou a mãe de início rejeitaram, a criança ela não tem consciência que ela foi rejeitada. Entendi. Mas ela pode carregar para a vida adulta um vazio, uma tristeza, como se ela não fosse suficiente, como se ela não tivesse que estar ali. Fabiana, é interessante você falar sobre isso, porque na gravidez, é óbvio, né? A mãe e o pai, é muito importante procurar transmitir para a criança o afeto, porque você acabou de me dizer que sente. Vamos lá. A mãe está... Bom, para quem não sabe, né? Eu vou ser avô de uma netinha, a Helena, minha filha, minha terceira filha está esperando. É muito importante o pai já começar a traçar um contato, carinho, verbal, já começa esse processo de prevenção de traumas? Já, pastor. A psicoembriologia hoje é a terapia para os pais desde a gestação, onde ensina os pais, tanto o pai quanto a mãe, trabalhando dois, a conversar com a criança no ventre. Às vezes é um casamento que não deu certo, né? O pai não assumiu, não é nenhum casamento, a gente foi uma gestação de vida solteira. A mãe vai desde o ventre trabalhando com o bebê, que aquilo que ela tá sofrendo, aquilo que ela tá sentindo não é com o bebê, é com o papai. Ou às vezes quando o pai falece, né? Existem muitas gestantes que no meio da gravidez o pai falece. E a mãe tem aquele sofrimento, que ela vai passar pelo luto, pela dor. Então ela já vai trabalhando com o bebê no ventre, conversando com o bebê, explicando pra ele que aquilo que a mãe tá sentindo, aquele choro, aquela tristeza não é com ele. É com aquela situação. E explica a situação. Então já vai ensinando a criança a entender que ela vai crescendo saudável, sabendo que tem dias que a mãe vai chorar, mas não é com ela. Então ela também já vai crescer sabendo que haverão dias ruins. Mas desde o ventre a mãe já ensinou que vai passar os dias ruins. E com o desenvolvimento da criança ela vai aprendendo a lidar com tudo isso. E fala um pouquinho para nós, o que é a primeira infância, então, à luz da psicanálise? A primeira infância é do nascimento até os 6 anos de idade, pastor. Aos 6 anos? Até os 6 anos. É a fase principal para criar a personalidade e o caráter da criança. Por isso que a psicanálise crê que a primeira infância é muito importante, né? Que em a gente investir na primeira infância, a gente vai criar uma sociedade mais saudável e uma sociedade mais justa. Porque ali é onde a gente ensina o certo e o errado, e ela é desenvolvida em fases. E cada fase da criança, desse período de primeira infância, ela é importante. Porque cada fase ensina ela, né, e influencia no comportamento e na personalidade dela na vida adulta. E essas fases, ela vem de 0 a 1 ano, é a fase oral, é a fase que o neném vai mamar, vai chupar bico, tudo vai na boca, né? A gente pode olhar para as crianças, tudo vai na boca. Pegou um brinquedo, vai na boca. Então, o prazer da criança é pela boca. E aí, e tudo tem que ser com equilíbrio. Porque se a gente deixar a criança continuar crescendo 2, 3, 4, 5, 6 anos, tomando mamadeira, mamando, a gente vai também ensinar uma criança que o prazer dela é só pela boca. E aí pode se tornar um adulto que fuma compulsivamente, come compulsivamente, bebe compulsivamente. Por quê? Porque a única região que tira a atenção dele, traz prazer, é a boca. Então tá, eu tenho já 2 netos e o Henrique, ele ainda chupa a pupu.
a chupeta. O que você me diz? 2 anos, já deu limite? Como é que é? Hora de cortar. 2 anos. Hoje a ciência também já mudou e até 2 anos a fase da amamentação. Por quê? Porque ele entende que é a fase do abrigo, né? Do conforto, da segurança. Mas essa fase é de estar com a criança. Mas aí o chupar o bico também ainda faz parte, né? Entendi. Mas o 2 anos é o máximo. Já tá momento de começar a retirar. Entendi. Pra ele já começar a criar prazer em outras coisas. Que aí de 1 a 3 anos vem a fase do anal, que a gente fala. É onde a criança aprende a fazer cocô ou a reter o cocô. Tá. E a criança sente o máximo. Porque ela começa a criar independência. A dominar, né? Ela sente que ela tá dominando. E essa fase é importante, porque ela vai entendendo que tem coisas que ela pode, tem coisas que tem limite, tem coisas que tem horário. Por isso que a chupeta agora com 2 anos já está numa fase um pouco perigosa. Que ele continua com a zona de prazer dele na boca, né? Na via oral. Ele não vai ter o outro desenvolvimento saudável para a infância dele. Então, quando vem nessa fase anal que a gente fala, é a fase que se a gente deixa a criança muito livre, aquela criança que fica suja, andando pela casa, fica suja, essa criança ela não vai ter limites. Ela vai ser um adulto que não vai ter limites. Vai ser um adulto porco, vai ser um adulto que não vai gostar de higiene. Então, tudo tem que ser equilibrado. Mas se nessa fase a gente ensinar, fez cocô, a gente vai limpar, fez cocô no bacio, a gente vai ensinando, é onde a criança vai entendendo que tem lugares e situações para todas as coisas. Tá, é isso que você tá dizendo, só para que o ouvinte recapitule. É dos 2? Do 1 aos 3 anos. Aos 3. Isso. Tá. Então, dos 2 em diante, algumas situações, no meu caso, eu já tenho que cuidar o Pedro, a Júlia já tem que cuidar do Henrique. Exatamente, porque se ele não tirar o bico, ele pode daqui a pouco começar a substituir por outra coisa, mas tudo na boca. É onde ele pode daqui a pouco muito cedo, ou ali com 5, 6 anos, aquela criança que come muito, é porque a zona dela erógena é a boca. O que ela sente prazer, o que alivia o estresse dela, a ansiedade dela é na boca. Então, Henrique pode... A gente vai tirar o bico e vai tirar na marra? Não, a gente vai ensinando. Filho, agora deu, você tá ficando mocinho, então agora o bico não cabe mais. Vamos dar o bico pra titia levar. Então, a gente mostra pra ele que tem uma recompensa de deixar o bico ir. Faz parte do crescimento. A gente mora em prédio. Esses dias o Henrique jogou a pupu dele. Quando ele foi, e era já tarde da noite, quando foi dormir, ele pediu. Aí eu olhei pra ele e falei assim, não tem pupu, porque você jogou fora. Você acredita que ele parou? Aí ele olhou assim, eu falei assim, viu? Então, por isso que você não pode jogar pupu. Ele dormiu sem a pupu. Então, na realidade, essa postura, o pai e a mãe tem que estar sempre atento, né? Exatamente, pastor. Ali ele entendeu uma consequência também, que ele jogou fora, e também mostrou que ele não precisa mais. Certo. Porque ele dormiu sem. Dormiu sem. Então, por isso que mostra que toda criança, elas têm idades que são coisas necessárias, mas tem outros que a gente precisa ir ensinando e tirando, porque senão, automaticamente, ele vai continuar. Mas ele não tem a necessidade mais do bico. Que coisa. Bom, gente, nós estamos com a Fabiana, ela é psicanalista, serva de Deus, trabalha com ROCs, trabalha com adolescentes e hoje está aqui respondendo as nossas perguntas. E, Fábio, fala pra mim, nós estamos conversando do 0 aos 3, né? E discrimina para nós, para que nós possamos entender melhor as fases do desenvolvimento da criança. Então, pastor, a fase principal da criança é a fase fálica que a gente fala, que é dos 3 aos 6 anos. Aí é a formação do caráter da criança. E você já falou, deu uma pincelada sobre isso há pouco tempo. Então, agora é a fase principal, né? É a fase onde a criança ela já começa a descobrir se ela é menino e que ela é menina, que os órgãos genitais são diferentes. Ela ainda não entende por que não tem maldade, né? A criança não tem maldade, mas ela já entende que existe 2 sexos. E que o menino é diferente da menina. Então é a fase que aí vem o complexo de Édipo e o complexo de Elétrica, que a gente fala, que é o crucial para o desenvolvimento da criança e para criar o caráter dela. O complexo de Édipo é quando o filho menino, ele se reconhece com o pai, porém ele revalida, não revalida, ele cria rivalidade com o pai. Ele começa a reparar o pai, vai começar a repetir as atitudes do pai, porém ele vai competir com o pai. A mãe é minha namorada. E o complexo de Elétrico é o contrário, é a menina. A menina, ela olha pra mãe, começa a observar a mãe, mas ela cria rivalidade com a mãe, onde o pai se torna o homem dela.
Então, a psicanálise, ela entende que a gente são fases psicossexual, né? Esse sexual não é de relação sexual, certo. mas é de gênero, né? Certo. Homem e mulher. Certo. Ela começa a ter as definições de quem ela é no meio da família. Exatamente. Então, nessa fase do complexo de Édipo, se ele não for muito bem equilibrado, muito bem cuidado, é onde a gente se torna um adulto com um problema homossexual, com problemas perversos, como pedofilia, né, como o excesso de pornografia, que não consegue ficar sem, né? Então, tanto criar a perversidade, pode criar transtornos, como pode ser uma criança que se torna um adulto ali com pouca autoestima, que nada que começa a dar certo. E como é que a gente funciona nessa fase do criar o caráter? Entendendo e mostrando para a criança que não, a mãe, ela é casada com o pai, certo. E ele é filho. Certo. O lugar dele é de filho, né? E quais são as responsabilidades dele como filho? A mãe ama você, filho, como menino da mamãe, como filho que a mamãe gerou e ama. Porém, você pode vir até aqui. Né? Outra coisa que fala muito também é sobre o filho menino não dormir na cama com a mãe. Ele tem que dormir no quartinho dele. Pra ele não tentar pegar o lugar do pai, pra ele entender realmente o lugar dele. Tá, só pra que os nossos ouvintes fiquem bem inteirados. Isso a partir de que idade, Fabiana? De 5 a 6 anos forma o caráter, né? Mas dos 3 aos 6 começa esse processo. Certo. Ele já descobrir, né? E aí é onde vem a fase, pastor, que a gente tem que tomar muito cuidado. Essa fase, pastor, que a gente tem que tomar cuidado, porque é a fase que, como a gente sempre fala, né? A gente não deve falar para os nossos filhos o que eles fazem. E sim, a gente deve ensiná-los com as nossas atitudes. A gente não deve ensinar com palavras os nossos filhos, e sim ensiná-los com atitude. Então, essa idade de 3 a 6 anos que eles começam a observar, o menino vai observar o pai, a menina vai observar a mãe, eles vão começar a repetir tudo. Tá, mas puxa vida, agora... Mas é aquela ideia de que a criança, por exemplo... Vai eu voltar no Henrique. O Henrique, quando eu quero dar uma voz de comando pro Henrique, eu baixo e olho no olho dele. Então não funciona? Funciona se as minhas atitudes conduzir com aquilo que eu tô ensinando. Ah, então ele vai me ouvir. Mas com 2 anos, ele já está me observando? 3 pra cima. Ah, tá. Então, por enquanto, eu continuo. Tá, beleza. Então, isso é não falar tanto, mas mostrar com atitude, gesto, porque ele tá olhando. Os 3 acima, a gente já... Os pais, os avós já tem que ficar esperto. Exatamente, entendo. Né? Então a gente vai falar assim, a gente vai explicar, porém as nossas atitudes precisam condizer com aquilo que eu tô ensinando. A criança vai pegar um brinquedo de uma criança e vai levar embora. Certo. Eu chego lá pra criança e digo assim, filho, você não pode levar, esse brinquedo não é seu. Que nem uma vez aconteceu com o meu Henrique, né? E ele, mãe, por quê? Porque não é seu, é do amiguinho. Mas o amiguinho esqueceu, mas vamos deixar na creche, amanhã quando ele chegar ele pega. Mas se dentro de casa ou fora dali ele me presencia pegando o que não é meu, ele não vai dar ouvido para aquilo que eu ensinei lá naquele dia. Ele vai aprender que roubar, pegar o que não é meu, pode. Por isso que a gente fala que não é pelo falar em si, né? Sim, precisamos falar. Mas as nossas atitudes precisam conduzir com aquilo que a gente está ensinando para eles. Porque eles observam em tudo, pastor. Perfeito. O menino se torna o pai todinho. É, né? Eu tenho em casa, o meu Henrique, ele é assim. Ele é o pé todinho. Ele é outro que não vai sair da 5ª série, eu brinco. Porque ele é tão legal. E até vou trazer um pouco pro meu contexto, pastor. Nessa fase de 5, 6 anos do Henrique, ele ficava muito comigo, né? Por eu trabalhar vendendo roupa e tal, era mais cômodo que eu ficava com ele. Sim. E aonde eu ia, eu levava ele. Se eu ia pro salão de beleza cortar o cabelo, eu levava ele. Se eu ia pra comer, se eu ia me maquiar pra sair, ele tava ali do meu lado, desde muito pequenininho. E nessa fase eu tava estudando a psicanálise. E eu lembro que teve um dia que eu tava me maquiando no meu quarto, na minha penteadeira, e ele me olhando, mãe, você tá tão linda. E ele ali observando os pincel e tal. Anos? Com 5 anos ele tava. E aí eu estudando, eu aprendi que, essa fase era perigosa, era a fase que o Fé tinha que estar perto dele. Porque ele era um menino. Meu Deus. No entanto que ele era muito sentimental, chorava por qualquer coisa. Claro, tá sendo criada por mim, uma mulher cheia de emoções, né? Cheia de como é que se diz? De delicadeza. Certo. E foi onde eu comecei a conversar com o Fé, eu preciso que você se aproxime do Henrique. Você começa, em vez de eu levar ele no salão pra cortar o cabelo dele, você começa a levar ele lá na barbearia. E foi a fase que o Fé chegou pra perto. E pastor, eu ainda
eu acho lindo, porque ele olhava por fé e ele admirava. Tá, o Henrique tá com quantos O anos? Henrique hoje tá com 10, pastor. Com 10 anos. E hoje ele é o pai dele todinho, porque ele admirava. E você começou a fazer isso com quanto tempo? 5 anos. 5 anos, então 5 Era anos. Era o limite ali desse complexo de Édipo pudesse finalizar no Henrique. E a mudança veio. Veio, o pastor ainda veio, porque ele Que começou a olhar legal. pro pai como um super-herói dele. Legal. E eu, ao mesmo tempo, comecei a praticar. E como Filho, vocês... vai pro pai. E como vocês são empresários, pode levar ele pro trabalho. Hoje ficar sim, junto. isso, hoje sim. Mas Que naquela legal. época não, né? Ainda eu não. e o Fé era totalmente distinto. É, Eu ia pra direita, ele ia pra esquerda. verdade. Era um né? mundo diferente. Era, a gente só se via à profissionalmente. noite em casa. Uhum. Então eu comecei a ver ele observar o pai e ele Aham. começou a repetir as coisas. Ele é igualzinho, no brincar, Que no legal. falar, no jeito de comer, no jeito de arrumar as coisas, ou não arrumar as coisas. Aham. E hoje ele tem prazer. Eu só que disse assim, tu é a cara da tua mãe. Não, eu sou todinho meu pai, ele disse. Que coisa legal. Ô, Fábio, você já falou sobre a segunda infância? Essas idades que você mencionou, essa fase, é a segunda infância? Não, pastora, a segunda infância aí vem dos 6 pra cima. Vamos né? falar sobre isso então? Dos 6 aos 11, 12 anos. Aham. Que aí é a fase da latência que a gente fala. Vem a pré-adolescência ali, né? Aham. De 9 pra 11, 12 anos, a pré-adolescência. De 9 A 12 anos. a 12. Uhum. Alguns estudos falam até 11, outros até 12. Então, mais trabalha nessa faixa de 11 e 12. Uhum. E aí, esse período é o momento que eles desenvolvem a identidade deles. Né? Interessante. Antes disso, era o caráter e a personalidade. Uhum. Então, na pré-adolescência, é a identidade. É onde eles vão firmar quem eles são e o que eles querem ser para a vida adulta. Né? Então, essa fase, eles deixam um pouco de ter o prazer nas coisas do corpo, né? E começa a ter o prazer no social. No externo. No externo. A escola, novos amigos. Tá, mas você falou que eles querem ser, até na área profissional, você acha que já começa essa? Sim, É? porque é onde eles formaram a identidade. É onde hoje a gente vê, pastor, por exemplo, muitos adolescentes falando da homossexualidade, né? Que se identificam com o sexo ao contrário. Certo. Na adolescência veio a formação disso. Então, se não tratado ali na adolescência, ele vai caminhar na vida adulta até que ele realmente trate, de repente, a situação dele. Uhum. Então, na pré-adolescência já vem a formação da identidade. Como eles olham o mundo, como eles querem ser no mundo, ali é o momento de começam as escolhas deles, né? E a maioria das escolhas são determinadas ali. Se não houver depois uma interdição assim, espiritual ou psicológica, ele vai seguir sendo aquele adulto pro resto da vida. Engraçado, você falou espiritual, eu estava pensando sobre isso. Ele já começa a distinguir a fé, Exatamente. né? A fé em Jesus, o que Jesus faz, o que Deus nos oferece, o que Ele já nos ofereceu, a igreja a qual Ele quer frequentar, né? Isso. Que engraçado. E essa idade dos 9 aos 11 anos, a mente deles está aberta para receber e colher todo tipo de informação, Isso. oportunidades, relacionamento, Eles são movidos por relacionamentos, por amizades. conhecimento. Bom, fala um pouquinho sobre a internet na cabecinha, na vida dessa galera. Então, pastor, hoje os dias atuais, a internet ela vem com muita informação, né? Com um bombardeio de informações. E como a gente, como cristão, sabe que é o contrário daquilo da luz da palavra, né? E aí é onde vem o fundamento da casa. Se não for um fundamento firme, com valores e com princípios, é muito mais fácil o adolescente cair nas coisas do mundo, cair no pecado, cair até no mau caráter, né? E hoje a gente vê pelos adolescentes que vêm para a igreja, né? Eles têm sede, pastor. Eles são a fase da pré-adolescência para a adolescência, eles são muito carentes. Então, qualquer coisa que for oferecida para eles vai suprir a atenção deles e a ansiedade deles. Uhum. E a rede social é o meio principal. Uhum. E ela vem corrompendo um pouco, até antes das redes sociais, a gente dizia assim, essa fase da latência, a fase de criar amizades, né? Ele coloca no outro expectativas. Se identificar. Ele supre isso. E as redes sociais têm roubado um pouco isso também. Porque é onde a gente vê hoje muitos pré-adolescentes, já crianças de 10 anos, vivendo um isolamento, né, pastor, dentro de casa, no videogame, na rede social. Por quê? Porque ali ela dá todo o prazer que a gente quer. Meu Deus. Só que ela quebra um pouco esse lugar de relacionamento com o outro, de aprender a conviver com o outro. Uhum. Então hoje os estudos já comprovam que o excesso de redes sociais ele traz ansiedade, traz depressão, Uhum. traz bulimia, traz vários outros transtornos de personalidade, de humor, porque a pessoa ela vai
eu não preciso, eu não vou lá ver meu amigo, que aqui tô dentro de casa, tá confortável, Sim. WhatsApp. Sim. Só que daqui a pouco, com o tempo, isso traz uma tristeza tão grande que quando eu olho, eu não tenho amigos ao redor, né? Onde às vezes eu pego consultório, adolescentes que já com 15, 16, sofrendo, porque eles não têm amigo e eles não conseguem fazer amizades. Porque essa fase da latência, que era de 6 a 12, que é a fase que eles não têm tanta vergonha, eles vão aprendendo a conviver com pessoas, eles pularam essa fase. Eles estavam nas redes sociais. E aí a adolescência vem com mais vergonha, né? Já vem com mais dificuldade de criar relacionamento. Por isso que a gente fala que cada fase da infância, da pré-adolescência, ela é importante, né? Mas a rede social veio para estragar, pastor, para destruir as nossas crianças, os nossos adolescentes e nossos, né, futuros adultos, né? E nós adultos também, se não se policiarmos, se perdemos nesse lugar, né? Ô, Fábio, que conselho que você daria para os pais em relação a medir, a cuidar, a limitar redes sociais para essa faixa de pré-adolescente? Um conselho, uma dica, algo que traga à luz a mente dos pais. Então, hoje, se for iniciar ainda a vida com a rede social, pastor, em torno de 1 hora por dia. 1 hora por dia. Os estudos falam que é o suficiente e o máximo. Porque, por quê? Porque geralmente a criança, o adolescente, ele vai pra escola meio período, quando não vai período integral. Sim. E às vezes ele só fica em casa, em família, só à noite, né? Então ele já tem pouco tempo. Então a gente recomenda no máximo 1 hora. Agora, se é aquele pré-adolescente que já está viciado no celular, eu não posso chegar e reprimir e tirar totalmente. Eu preciso ir trabalhando com ele limites. Não tirando completo limites, e vai diminuindo com o tempo, com a semana, vai diminuindo. Se ele fica 8 horas por dia, vai diminuindo gradativamente 1 hora por semana, para ele ir se desvinculando, coloca eles em atividades físicas, em coisas que sejam saudáveis, que preenchem o lugar da rede social. É isso que as recomendações que a gente tem. Que legal. Bom, vamos lá. Isso aqui, essa informação vai ajudar muitas pessoas. Bom, gente, nós estamos com a Fabiana, que é a psicanalista e serva de Deus, trabalha com o Rox, casada com o Fé, pai do Henrique, e que está sendo aqui canal de Deus nas nossas vidas. Tanta coisa, né, Maurício? Nós estamos aprendendo hoje, né? Eu já não consigo usar mais com meus filhos, agora eu vou usar com os netos. Você está vendo aqui na tela, esse é o contato da Fabiana, temos ali o WhatsApp, temos o e-mail e o Instagram, hein? Chama ela, tá bom? Ela pode ser, sim, instrumento de bênção e orientação aí na tua vida, para que você tenha um lar edificado, filhos crescendo nos caminhos do Senhor, segundo a luz também da palavra e da ciência. Fabiana, vamos lá. Como que você lida, na realidade, eu quero melhorar essa pergunta. Como criar uma criança e um pré-adolescente emocionalmente saudável? Agora você pode rasgar, porque nós queremos aprender muito, e fique atento com essas dicas aí, papais. Então, pastor, em primeiro lugar, né, se possível, porque a gente sabe que hoje em dia, às vezes é necessário o pai e a mãe trabalhar, né, mas o primeiro passo, quando há a possibilidade, é não terceirizar a educação dos nossos filhos. Terceirizar? Por mais que sejam nossos pais, né, que sejam os avós da criança, mas eles vão educar com a realidade deles, com aquilo que eles acreditam, né? Tá bom. Então a gente não vai poder reclamar depois. Entendi o seu recado. Não foi direto. Porque, como eu falei, há necessidade. Mas quando tá em casa à noite, então se dedique aos filhos. É verdade. Né? Como eu falei, há necessidade. Por um tempo eu também precisei, não deixar muito todos os dias, mas também tem a fase que eu precisei deixar com a minha mãe. Mas consciente de que minha mãe ia educar do jeito dela. Da forma dela, nos momentos que ele estava com a minha mãe, ele ia aprender coisas com a minha mãe que de repente eu poderia não gostar, né? Então o primeiro passo, a gente fala não terceirizar, é porque a gente vai estar cuidando, né? E o amor de vó não substitui o amor de mãe. O amor de vó não substitui o amor do pai. E a criança, para ela ser saudável, ela precisa ter o amor e a segurança. E isso faz parte desde pequenininho, né? Entendi. E como é que eu vou gerar amor e segurança para a criança, né? A gente precisa mostrar para eles afeto. Né? O amor não é dizer, a mãe te ama, não. Eu te amo dando aquele colinho, aquele aconchego. Quando a criança cai, mesmo que não machucou, mas bem pequenininho, aquela fase de 1, 2 aninhos. Sim. Às vezes não fez nada, foi nada, vai brincar. Não, dá ali um abraço, vem cá, a mamãe dá um abraço, o beijo da mamãe vai curar. Então a gente vai dando desde pequenininho, mostrando que o pai e a mãe estão ali, em pequenos detalhes. Entendi. Né? Então a criança precisa se sentir amada e segura,
A criança precisa ter limites, né? Pra gente criar uma criança saudável, ela precisa ter limites. Quando a gente não bota limites na criança, quando a gente não... Mesmo que... isso foi umas coisas que eu aprendi também estudando. Eu comecei a praticar com o Henrique, porque o Henrique, ele veio de uma geração que a gente tinha uma condição financeira não muito boa, mas filho único que a gente podia dar. Sim. E às vezes quando a gente ia no mercado, tudo que ele pedia, a gente como mãe quer dar. Né? E às vezes era coisinha de R$1. E aí quando eu comecei a estudar, eu aprendi assim, que eu posso criar meu filho narcisista. Aquele amante de si mesmo, que segundo Timóteo fala, né? E aí teve coisas que eu aprendi que mesmo que fosse baratinho, mesmo que o meu coração doesse pra mim dar pra ele, eu dizia, não, filho, hoje não. Hoje você não vai ganhar essa balinha. Ah, mãe, por quê? Porque, filho, isso custa dinheiro e nem tudo que você quer você pode ganhar. Outro dia a gente compra. E ele foi entendendo, porque eu fui trabalhando com ele, né? E outro dia ele falou, mãe, hoje você pode? Não, filho, hoje a mamãe ainda não pode. Tá bom, mamãe. Aí no outro dia que a gente ia, mãe, hoje você pode? Tá, hoje a mamãe dá. Então ele foi entendendo que nem tudo que ele queria, ele podia. Limites. Ô, Fabiana, você tá falando aí de algo muito importante. Vamos ver aqui se eu consigo falar direitinho pra você. Ensinar o teu filho a amar pessoas e gostar de coisas. Porque senão ela gosta de você porque você dá. O dia que você não dá... Exatamente. Ela gosta de você porque você é aquele pai babão, aquela mãe babona que faz a voz e tal. E você vai criando uma criança emocionalmente doente, né? Exatamente. É onde às vezes fica até compulsivo em coisas, Olha né? aí. Fica agressivo. Aquele adulto que se torna agressivo e possessivo. Olha aí. Ele geralmente... tudo é o equilíbrio, como eu falei, né? Mas ou ele vem de um lar que foi muito maltratado, muito agredido, ou ele vem de um lar onde não havia escassez, ele ganhava tudo. Tudo que ele queria, ele tinha. Então ele acaba crescendo, se tornando um adulto que acha que tudo que eu quero tem que ter, tem que ser na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Então é por isso que existe limite, né? E esse limite, para se tornar uma criança e um adolescente saudável, um adulto saudável, o limite faz parte disso. Então eu dou o limite, mas eu também explico o porquê do motivo do limite. É onde eu vou trabalhando na empatia também, como o senhor falou. Né? Eu não só ensinei um limite, mas eu ensinei a ele que é saber que pra mamãe, no bolso da mamãe, naquele dia não podia. Entendo. Né? Então eu ensinei a empatia. Legal. E outro aspecto também, né, pastor, é a gente não invalidar os sentimentos da criança. Isso principalmente na pré-adolescência. Então, pastor, outro cuidado que a gente deve ter, né, para se tornar ali uma criança saudável, adolescente, principalmente na pré-adolescência, a validação emocional. Às vezes a gente hoje está numa fase adulta, a gente esquece como a gente foi na nossa adolescência e que às vezes qualquer pequena... mãe, hoje a minha amiga não falou comigo, eu tô tão triste. A gente invalida, né? Ah, filha, para isso aí, tu vai crescer, tua amiga, tu nem vai dar bola pra ela. Não. Perguntar, filha, mas o que aconteceu? Ah, mãe, a minha melhor amiga hoje não me deu bola. Filha, mas será que então, não era um problema pessoal? Validar as emoções do adolescente. Validar as emoções. Precisa validar, sentar, escutar, entender que a dor dele hoje, pra nós adultos, pode ser besteira. Mas pra ele é uma dor muito grande. Tá, e isso gera resultado catastrófico no futuro, pode ser? Exatamente, porque aquela criança... Só uma pausinha. Ô, Maurício, você é pai de uma menininha. Ouvir, então, e procurar entender... Gera um adulto saudável. Gera um adulto saudável. Larga a mão de ser bobo. Ai, não. Não, pastor. Não, porque ele pode se tornar aí um adulto que vai ser aquele que vai sempre calar. Sabe? E o menino vem reclamar pro pai. O pai fala assim, para, menino. Que isso? Tá, show de me engano, não é homem, não? Não, pastor, é a mesma coisa. Ele precisa ouvir. Não que vai abraçar, beijar. Sim, não. Mas ouvir e dar um caminho pra ele. Então trabalhou a empatia. Pode ser que o teu amiguinho não tá legal. Ou você viu ele fazendo isso contra isso. Mostrar pro teu filho que você está se importando. Exatamente. Mostrar pra tua filha que você está se importando. Então a gente ensina que os sentimentos dele é válido, que ele pode falar o que ele sente. Como a gente trabalha a empatia, porque ele vai ver que, nossa, como eu fui egoísta, eu pensei só em mim e eu não me preocupei se o meu amigo tava com um problema. Olha aí. Então trabalha o caráter, trabalha a personalidade, vai trabalhando tudo numa criança, no pré-adolescente. Então a gente precisa validar as emoções do adolescente. 9 a 11 de uma criança. 9 a 11 anos. Autonomia, né? A gente precisa, com cada idade,
Geralmente com 2 anos a gente já começa a dar algumas autonomias. Então conforme a idade a gente vai liberando mais. Desde, por exemplo, uma roupa que veste, filha, você quer usar essa? O vestido, você quer usar esse vestido? Uma calça. Nada, né? A gente vai dando, como é que se diz? Hipóteses, certo. né? Dentro do que não vincula valores, não quebra ética, mas a gente deixa a criança escolher. Sim. Um adolescente, a mesma coisa. Ele vai ter 2 eventos pra ir, nenhum dos 2 eventos são ruins, eu permito ele nos 2, eu deixo ele escolher qual dele ele quer ir. Certo. Então ele vai criando uma autonomia, uma Mas chega a ser um dever do pai e da mãe fazer isso? Não, filho, você não vai em 2. Isso não vai trazer nele algum problema ou não? Não, pastor, né? Não, é mais uma questão de mostrar que ele precisa ter um limite, uma entendi. escolha. E que você valoriza. Exatamente. Mas como eu falei, tudo no equilíbrio. Não é deixar demais, né? Não é deixar a criança escolher sempre o que ela quer usar. Mas de vez em quando, aquilo que não tem problema, que não vai desrespeitar algo que eu deixo ou que eu não deixo, a gente vai deixando a criança escolher. Desde a comida, tem várias saladas. Ó, mãe quer que você escolha 2 saladas, qual que você vai escolher? A criança vai ali e escolhe as 2 saladas que ela precisa comer. Legal. Então a gente não vai sendo aquele pai rígido, tem que ser, bota no prato, deixa que comer tudo isso. E a criança vai comer porque ela é obrigada. Mas você tem que comer. Ela vai comer porque ela é obrigada. Aí futuramente, ou ela vai se tornar um adulto, às vezes, obeso, porque é obrigada a comer. Ou às vezes, quando chegar na fase adulta, fase de 18 anos, que já se manda, ninguém mais me controla, né? Ele vai ser aquele que nunca mais já conseguiu. O exemplo básico, simples, mas nunca mais já consegui comer verdura, porque ele foi tão obrigado. Eu trago um exemplo meu. Eu era pequena, eu adorava abacate. E eu comia sempre. Só que teve um dia que eu comi um e eu pedi pra minha mãe abrir outro. E minha mãe falou, filha, você tem certeza? Você já comeu? Mãe, eu quero. E ela abriu e eu não consegui comer. Ela fez eu comer na marra. Pastor, até hoje, se eu sinto o cheiro do abacate, eu tenho vontade de vomitar, eu não consigo mais comer abacate. Nossa, um abacate com banana, hein? É uma delícia, vitamina. Você mas não gosta? Não mais, pastor. Eu amava. Eu lembro dos momentos que eu amava eu comer. Mas hoje, por aquela coisa, eu tive que comer na marra, né? Tive que encaixar com ela abaixo, né? E hoje eu não consigo mais comer, né? Então, é por isso que tudo que é feito por obrigação vai gerar uma consequência. E isso era um exemplo simples, uma fruta. Mas assim, numa decisão, um casamento futuramente, né? São coisas que aquele adulto nunca vai saber tomar decisões, porque ele depende de alguém dar um comando pra ele. Olha só, gente, eu tô aprendendo tanto e é só o começo. Deixa eu te falar, essa é a primeira série. Hoje nós estamos falando de bebezinho, criança, até a adolescência. Até a pré-adolescência. Nós vamos ter um outro falando da adolescência e juventude e a vida adulta, a melhor idade. E se eu fosse você, eu não perdia. E recomenda, né? Tem que recomendar o Jesus Cast aí. Ô, Fabiana, você falou, deu um monte de dicas de orientação para os pais. Mas nós já estamos finalizando e eu queria que você deixasse um conselho, sabe? Conselho bem enfático pro pai e um conselho bem enfático, assim, que vai tocar o coração da mãe. Pastor, o conselho que a gente pode dar, né, mãe, você que tem uma filha mulher, pegue ela pela mão, caminhe com ela. Ensina ela a ser a melhor versão dela como uma futura mulher, né? E isso começa de pequena, desde a roupa que usa, da forma que senta, como se comporta. Então, a mãe pega a filha mulher pela mão e o pai pega o homem, o filho menino pela mão, né? E vai ensinando valores e princípios. Mas aquilo que eu já falei aqui, vou ressaltar, pastor, o mais importante para ajudar uma criança, um adolescente a se tornar um adulto saudável, é eles verem em nós os comportamentos certos, né? Sermos exemplos. Exatamente. Então, a gente precisa caminhar de mais perto com os nossos filhos. Eu vim de uma geração que meus pais, por eles também não terem tido, né, muito afeto, os meus pais deram... a gente teve que amadurecer muito cedo pela minha irmã e tudo mais, mas meus pais deram muita autonomia, né? Só que hoje a gente vem de um mundo virtual, né, pastor? Um mundo que distorce valores cristãos. Então hoje não é uma era só que só a vara na bunda vai educar. A vara é necessária, mas a gente precisa estar próximo também. Por quê? Porque as redes sociais, os amigos hoje falam... Esse dia eu ouvi uma mãe falando pra mim que ela ouviu do filho dela de 8 anos. Vai, me bate. Me bate porque a escola disse que eu posso te denunciar. Quantos anos? 8 anos.
vai me bate, porque a escola diz que é só denunciar. Então, a gente tem um mundo que ele tem conturbado, né, os nossos valores como cristão. Então, se a gente não for um pai e uma mãe presente, não só com a vara, mas também com o amor, com o cuidado, com o afeto, a gente vai perder os nossos filhos pro mundo. Fica aí a dica. Fábio, aonde que o nosso pessoal, os nossos ouvintes que estão nos assistindo também, pode te encontrar? Pastor, eu atendo online, né? Consegue me encontrar tanto pelo telefone quanto pelo e-mail. Instagram tá um pouco desativado devido à correria, eu não consigo movimentar, mas tá nos próximos projetos aí para janeiro, bom, né? Com os novos planos. Que bom. Mas eu atendo também presencialmente num consultório ali no Pagani, que aí consegue agendar também pelo WhatsApp. Legal. Bom, gente, ficamos por aqui com a Fabiana. Nós aprendemos muito e ouvimos bastante sobre a psicanálise na vida infantil, na vida da criança. E no próximo episódio nós vamos falar um pouco mais sério, né? Na adolescência e na juventude. Você é o nosso convidado. Quero agradecer ao Maurício, meu parceiro, que tá aí na parte técnica. Que Deus te abençoe. Fábio, muito obrigado. Muito obrigado. Olha, que Deus continue te abençoando e te orientando e sendo esse canal. Ficamos aqui com o nosso JesusCast. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos sempre.